pessoal, acredito que hoje vocês estão bem felizes, alegres, satisfeitos, porque hoje é a nossa terceira aula. A gente vai finalmente encerrar essa disciplina de matemática financeira. E hoje temos um assunto primeiro para iniciar a terceira aula, equivalência de taxas. O que seria essa equivalência de taxa? Quando, exemplo, duas taxas são equivalentes quando são expressas em unidade de tempo distintas, mas produzem o mesmo montante, seja um valor final de determinado período. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que duas taxas são equivalentes quando tanto faz eu aplicar hoje uma taxa mensal de tantos por cento a uma taxa anual de tantos por cento e o valor ao final no montante foi igual nas duas. Então essas taxas são equivalentes. Em juros simples, 1% ao mês é igual a 12% ao ano, certo? Já em juros compostos não é assim. 1% ao mês não é igual a 12% ao ano, porque é juros sobre juros. Então, na equivalência de taxas, aprendemos como transformar taxas de juros em regime de capitalização composta. Vamos adiante. As fórmulas. O problema é transformar a taxa mensal em anual. O problema que eu vou explicar para vocês agora. Como explicar a taxa mensal em anual. Definição. Mesmo dinheiro aplicado durante o mesmo período, gerando o mesmo montante. Temos duas fórmulas aí, vocês podem perceber, que é o valor final é igual ao valor presente vezes 1 mais I elevado a N. A diferença aí é porque se essa taxa, uma está com a letra A, que representa ano, e a outra está com a letra M, que representa mês. Ou seja, mês em ano. Igualando as equações, pois temos o mesmo variável, que VF, então a gente retira essa variável, e VP também, que vai resultar apenas nessa formulazinha aí, que é 1 mais IA, que é a taxa anual, elevado a N, é igual a 1 mais IM elevado a N. Vamos tentar resolver essa. Partindo da equação apresentada, se tem uma taxa de 1% ao mês, qual a taxa equivalente anual? Ou seja, a gente tem a taxa mensal, a gente quer saber qual seja a taxa equivalente anual. Então, se a taxa mensal é de 1%, a gente vai substituir. Onde tem esse IM, a gente vai substituir por 1%, que é 1 dividido por 100, que vai ser 0,01. Certo? Beleza. Primeiro encontramos aí, colocamos aí o 1% na taxa mensal. Agora precisamos aplicar o dinheiro no mesmo período. Vamos escolher um período de 1 ano. Porque a gente tem a taxa, a gente quer saber agora o período. Vamos escolher o período de 1 ano. Então, percebam que a gente vai colocar 1 ano, né? Do lado esquerdo tem a forma do ano, que é 1 mais IA, que é a taxa anual. A gente vai substituir o N, que é o prazo, por 1, que representa 1 ano. Que é igual a 1 mais 0,01, que é a taxa mensal, elevado a 12 meses. Ou seja, que 12 meses equivale a 1 ano, certo? Então, para ficar uma taxa equivalente, a gente tem que substituir onde tem taxa mensal por 12 meses e onde tem a taxa anual por 1, que equivale a 1 ano. Resolvendo esse problema, vai ficar 1 que soma IA, que é a taxa anual, que a gente quer saber, é igual a 1,012. Por quê? Porque 1 no parênteses mais 0,1 elevado a 12 vai dar esse valor, 1,12, 68. Esse 1 que está no primeiro membro positivo, ele vai para o segundo membro negativo. Então vai diminuir. 1 menos 1,1268 vai ser igual a IA, que é a taxa anual, de 0,1268, ou 12,68% ao ano. Ou seja, essa taxa de 12,68% ao ano equivale a uma taxa aplicada de 1% ao mês aos juros compostos. Certo? Vamos a outro exemplo aqui. Transformar 12% ao semestre em taxa mensal. Vocês percebam que aí tem na formulazinha 1 mais I100, que é taxa semestral, elevado a N, é igual a 1 mais IM, que é a taxa mensal, elevado a N. A gente tem a taxa semestral, a gente quer saber quem é a taxa mensal. Então, quem é a taxa semestral? 12%. 12% é 12 dividido por 100. Então, é só substituir onde tem esse I100 por 0,12. Já pronto, a gente encontrou a taxa
semestral, certo? Então a gente quer saber agora o que? Um prazo. Vamos colocar um prazo de um mês. Um mês. Então a gente vai substituir o N do prazo do lado direito, onde tem 1 mais IM elevado a N. A gente vai substituir esse N, que é o prazo mensal, por um mês. Então a gente tem que encontrar quem é o N do prazo semestral. Para fazer isso, a gente vai ter que utilizar uma regra de 3 simples. Ou seja, se um semestre é igual a 6 meses, N semestre é igual a um mês. Fazendo esse cruzamento, multiplicando cruzado, a gente vai obter essa seguinte resposta: N é igual a 1/6. Ou seja, um semestre equivale a 1 dividido por 6 meses. Então é só substituir. A gente tem 1 mais 0,012, esse Nzinho aí dessa taxa semestral vai ficar elevado a 1,6. 1 dividido por 6, que é igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 1, que é um mês. Então, para resolver esse parênteses primeiro, onde tem a taxa, 1 mais 0,012 vai ser igual a 1,012, que elevado a 1/6 vai ser igual a 0,01906. Ou seja, a taxa mensal de 1,906% ao mês. O que é que isso quer dizer? O que é que isso representa? Representa que essa taxa de 1,906 ao mês é uma taxa equivalente, ou seja, a mesma taxa que eu cobrar no empréstimo de 12% ao semestre. E, pessoal, com relação a esse assunto de taxa equivalência de taxa, é basicamente isso. Vocês têm que saber basicamente isso. A gente vai passar para o segundo assunto dessa aula de hoje, que é a série de pagamentos, que é um assunto bem importante também, que ajuda a gente bastante em concursos e no dia a dia. Espero que vocês gostem. A introdução. Sucessão de pagamentos ou recebimentos advindos de uma dívida ou um investimento. Ou seja, o que é que esse assunto quer dizer? Para todo financiamento que você vai fazer, tanto faz para uma casa, a compra de uma casa, de um carro, de uma geladeira, tem duas formas de pagamento. Tem a vista e tem uma prazo. Essa prazo geralmente tem prestações, certo? Então, e geralmente essas prestações têm juros. Então é isso que a gente quer descobrir nessa aula, com essas formas. Quais são o valor dessas prestações que vai ser pago? Primeiro a gente tem as variáveis, que é o VP, que é o valor presente, VF, que é o valor futuro, valor nominal, valor de face, o valor de resgate, N, que é o prazo, I, que é a taxa de desconto, e PMT, que é o valor das parcelas, termo de série de pagamento. Perceba, pessoal, que em todas essas aulas foi praticamente as mesmas variáveis, ou seja, isso ajuda bastante para resolver esses problemas de matemática financeira. Os tipos de problema. Termos PMT, antecipados e vencidos pós-antecipados. Os antecipados, o primeiro pagamento se dá no período zero, ou seja, é como se eu comprasse um carro parcelado e a primeira parcela eu tivesse que dar hoje, ou seja, como fosse a entrada. Então, são os termos antecipados. Os vencidos, o primeiro pagamento se dá no período 1, ou seja, daqui a um mês, pelo menos daqui a um mês. Eu compro hoje, mas só vou começar a pagar a primeira a partir de um mês. Problemas, geralmente esses problemas dessa série de pagamentos, eles envolvem ou o valor presente ou o valor futuro. O valor presente, geralmente problemas envolvendo pagamento de dívidas, ou seja, uma compra, como eu disse, uma compra de uma coisa que eu vou ter que pagar. E o VF, o valor futuro, geralmente problema relacionado a aplicações financeiras para resgate de um montante ao final do período. Por exemplo, uma viagem que eu quero fazer uma viagem, me planejar, então vou aplicar um certo valor todo mês para que no final desse período eu tenha o valor exatamente que eu possa resgatar e pagar essa viagem. Bom, pessoal, percebam que a gente já viu então quais são os tipos de problemas que geralmente vão ser utilizados dessa forma, né? Que é quando o valor presente é utilizado geralmente para pagamento de dívidas e o valor futuro geralmente para resgate de um montante ao final do período. Então a forma que eu coloquei, da forma mais utilizada, é essa.
PMT, que é o valor da prestação, é igual a VP, que é o valor presente, que multiplica 1 mais I, que é a taxa, elevado a N, que é o prazo, que multiplica I novamente a taxa. Tudo isso dividido por 1 mais I, que é a taxa, elevado a N menos 1. Com essa fórmula, vocês vão resolver praticamente todas as questões relacionadas à série de pagamentos. Os passos para resolver esse exercício o primeiro passo é definir se é um problema envolvendo VP, valor presente, ou VF, valor futuro. O segundo passo é verificar se é termo antecipado ou vencido, ou seja, o pagamento vai ser feito hoje ou se vai ser daqui a um mês. Verificar se I e N, se a taxa e o prazo estão na mesma unidade de tempo, se está em mês ou em ano ou em dias. E, tendo como exemplo, vamos ver essa primeira questão aí. Qual o valor das prestações que serão pagas mensalmente se uma TV que custa R$ 690 à vista fosse vendida em 10 vezes a taxa de juros de 5% ao mês? Às vezes você vai comprar um produto, um serviço, e é parcelado, e o pessoal acaba usando que uma certa malícia, né? Por conta de fazer o quê? Quanto maior o prazo que eles dividem, mais aumenta os juros. E as parcelas vão ficando menores, certo? As prestações vão ficar menor. Então o que é que acontece? Um exemplo, se eu compro uma casa hoje de 90 mil e eu divido ela em 360 meses, em 30 anos, ao final eu vou pagar 200 mil, 250 mil. Ou seja, eu vou pagar um juros bem maior. Mas só que eu vou pagar uma prestação pequena. Então eu não vou nem perceber. E muitas vezes isso acaba, por falta de informação, o pessoal acaba fazendo isso, né? E o banco acaba se aproveitando. Então vamos voltar aqui para a questão, pessoal. Vamos ver procurar primeiro as variáveis. Quem são as variáveis? PMT, que é as parcelas, que é que ele quer saber qual é o valor das prestações, certo? Ele tem um valor presente, que a televisão hoje, à vista, ela custa R$ 690 hoje. E daqui a 10 meses, o prazo, se ela fosse vendida daqui a 10 meses, há uma taxa de juros de 5% ao mês. Percebam que tanto o prazo quanto a taxa está em mês, então está fácil de resolver. Ou seja, vamos colocar esses valores na fórmula. A fórmula PMT vai ser igual ao valor presente, que multiplica 1 mais I elevado a N vezes I, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Então, PMT, que é o valor das parcelas que ele quer saber, vai ser igual ao valor presente, que é 690, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,05, que é 5% dividido por 100, elevado ao tempo, que é 10, multiplicado pela taxa, que é 0,05. Embaixo, a mesma coisa. 1 mais a taxa, que é 0,05, elevado a 10 menos 1. Vamos resolver primeiro quem, pessoal? Primeiro os parênteses, certo? Então, tá 1 mais 0,05, vai ficar 1,05, elevado a 10. Tanto no parênteses de cima, como no parênteses de baixo. Esse valor de 1,05 elevado a 10, se você for na tabela financeira, você vai perceber que dá 1,628894, certo? Então é só substituir os parênteses por esse valor. Então na fórmula vai ficar 690, que multiplica 1,628894, que multiplica pela taxa de 0,05, dividido por 1,628894 menos 1. Então vai ter a parte de cima, multiplicando tudo, vai dar 56,196843, dividido por 1,62 menos 1, vai dar 0,62. Então, 56,19 dividido por 0,62, o valor da prestação vai ficar de R$ 98,00, ou de R$ 89,00, desculpa, e 35 centavos. Ou seja, se fosse vendido em 10 vezes de 89,35 centavos, a televisão custaria 690. Então, vocês fazendo essa multiplicação, vocês vão ver os juros que vai ser cobrado em cima disso. Pode multiplicar e o valor encontrado você diminuir pelo valor inicial, valor presente. Vamos para o segundo exemplo. Quanto custou à vista uma mercadoria que foi comprada em 8 vezes? Ou seja, ele quer saber qual o valor presente, que foi comprada em 8 vezes a taxa de 3% ao mês,
em prestações mensais consecutivas e postecipadas de R$ 733,47. Ou seja, vamos analisar aqui as variáveis, pessoal. Ele quer saber, ele tem o valor da prestação, certo? Que é de R$ 733,47. Ele quer saber quanto custou à vista, ou seja, quer saber quanto foi hoje, o valor presente, certo? E a taxa, ou o prazo, foi em 8 meses, e a taxa de 3% ao mês. Então, tanto o prazo como a taxa está em mês. Então, aí também não tem muito o que vocês fazerem, tá fácil. Vamos só substituir esses valores na fórmula. Onde tem PMT, vocês vão substituir por 733,47, que é igual a VP, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,03, que é 3 dividido por 100, que dá isso, elevado a 8, que é o tempo, o prazo, que multiplica 0,03, que é a taxa de novo, sobre 1 mais 0,03, que é a taxa, elevado a 8 menos 1. Beleza, primeiro a gente vai tentar resolver os parênteses, certo? Então, 1 mais 0,03 é igual a 1,03. Elevado a 8, esse valor a gente é só buscar lá na tabela financeira. Vocês vão procurar a intersecção entre o quê? Entre a taxa de 3% em cima, certo? E o prazo de 8 meses. Onde o quadradinho que fechar a intersecção entre as duas, a linha e a coluna, da taxa de 3% e o prazo de 8 meses, você vai encontrar esse valor aí, 1,26670. É só substituir aí na fórmula e multiplicar por 0,03, que é o valor da taxa. Continuando a questão. Depois de fazer isso, vocês vão multiplicar o que? A parte de cima aí, que é 1,26 por 0,03, e na parte de baixo você vai diminuir. 1,26 menos 1 vai dar 0,26. Ou seja, 733,47 é igual a valor presente, que multiplica 0,03 dividido por 0,26, que vai dar 0,14. Esse 0,14 ele vai passar, está no segundo membro, ele vai passar para o primeiro membro dividindo, certo, pessoal? Então, o valor presente vai ser igual a R$ 5.071,44. Ou seja, uma mercadoria que custa à vista hoje R$ 5.071,44, foi comprada em 8 vezes uma taxa de 3%, consegue te vir com prestações de 733,47. Pessoal, o assunto praticamente é esse, não tem muito problema, não tem muito o que quebrar a cabeça. Vocês utilizando essas fórmulas vai fazer com que ajude bastante nos exercícios que vocês vão estar recebendo em casa, pela internet, né, no site. E bons estudos, espero que eu tenha ajudado bastante no ensino de vocês.